força, se você tem dificuldade de aprender, se você tem dificuldade de estudar, isso vai servir para todos. Para todos. Porque há situações em nossas vidas que parece que a gente pensa assim, meu Deus, por que eu não consigo? Por que eu não chego lá? O que está acontecendo com a minha vida? Por que isso está desse jeito? Tem pessoas que tinham dificuldade na infância, encontraram dificuldade na juventude, na adolescência e levaram para a vida adulta. E até hoje acreditam que realmente não conseguem aprender. E você sabe que o que nós vamos falar hoje é para a vida. É para a vida. Porque quando a gente fala de educação, a gente sabe que na escola as pessoas têm dificuldade, a gente sabe que muitas vezes para estudar dentro de casa tem dificuldade, para um concurso, para o Enem, mas vocês não têm ideia. Essas situações acabam sendo levadas até para dentro de empresas, para a sua vida, para o seu dia a dia, e você acredita que você não vai aprender. E hoje a Andréia vai dar algumas dicas para a gente de que a história não é essa. Não, que é pra essa tudo mesmo. tem um jeito, não é verdade, Tudo tem um jeito, Eita, tudo tem uma estratégia. Verdade. E a gente pode sim fazer com que essa rotina seja sólida, que esse aprendizado realmente seja eficaz e que a vida siga da melhor forma possível. Da melhor forma. Quando a gente pensa em aprendizagem, a gente sempre conecta a aprendizagem com o universo escolar, né, com um ambiente sistematizado. Mas a aprendizagem, ela está em tudo que nós fazemos. Nós aprendemos em todas as nossas relações. Em todos os lugares que nós interagimos, o nosso cérebro capta informações. Aí vem o pulo do gato, né? Naquilo que nós empregamos atenção, nós filtramos, selecionamos, consolidamos, ou seja, aprendemos. Mas para aprender, nós precisamos de estratégia. Como nós estamos no pleno mês de março, início já, né, na primeira quinzena ainda do mês de março, pós-carnaval, já saímos da parte da folia, estamos iniciando um calendário escolar na educação básica, no ensino superior também. A gente vai conversar hoje sobre uma estrutura, uma rotina de aprendizagem. Eu trouxe para a gente se basear um artigo para a gente explicar mais ou menos que não é uma conversa comum, é algo que é avaliado em diversos países, em diversas populações, em contextos sociais, econômicos diferentes, que é uma rotina bem estruturada. Quando você pensa em rotina bem estruturada, a gente pensa nos melhores recursos para ajudar na estruturação dessa rotina, mas eu vou falar também de estratégias que têm relação ao comportamento que nós temos para organizar a nossa aprendizagem. Andréia, você me dá uma liberdade de falar um pouco sobre o que a Andréia tem pesquisado e tem observado. A Andréia é uma verdadeira estudiosa, e não é de hoje, é uma estudiosa. Ela realmente estuda muitas coisas, comportamentos, atitudes, informações, o que muitas vezes você leva e às vezes você acha que é o que é, mas na verdade não chega a isso, é bem mais além do que você possa imaginar, e isso também é muito importante para a sociedade. O que você leva, o que você passa e como você passa, porque às vezes as pessoas não têm propriedade, não estão realmente especializadas e muitas vezes falam coisas que podem de uma certa forma atrapalhar nesse desenvolvimento da própria educação e aprendizado. E isso vira um mito, né? Um neuromito, como nós já conversamos aqui. Por exemplo, há pouco você disse, há pessoas que colocam na cabeça que não vão mais aprender determinadas coisas. Vira uma crença. Isso é uma crença. E a pessoa deixa de estimular aquilo que ela precisa aprender, outras pessoas, porque ela acha que ela não vai aprender e ela incentiva, ou seja, essa informação se massifica. Qual é o grande desafio da pesquisa hoje, do universo científico? É o aspecto translacional. O que é o aspecto translacional? É como eu retiro aquela informação do paper e coloco nas estratégias. Sobretudo quando a gente pensa em aprendizagem. Tudo que nós temos estudado sobre aprendizagem é muito novo. Por exemplo, a pesquisa que eu trouxe hoje, ela fala do papel da rotina no desenvolvimento da aprendizagem.
é uma revisão sistematizada de diversos estudos, são 170 estudos. Quando a gente pensa em pesquisa, a gente não pensa num livro que você pega numa estante e lê. Você pensa nos sujeitos que foram envolvidos nessa pesquisa, no que foi investigado, em sociedades diferentes. Isso é uma revisão sistematizada. Aí nós temos essa revisão em crianças da pré-escola e adolescentes na saída da educação básica. O que essa pesquisa nos traz? Ela nos traz que aquele indivíduo que está no ambiente de aprendizagem, que tem uma rotina estruturada de sono, alimentação, organização, ele vai ter a possibilidade de um sucesso acadêmico largando em vantagem em detrimento daquele indivíduo que não tem. Aí você me pergunta, tá, Andréia, mas eu não tenho condições, vamos falar de fatores econômicos, eu não tenho condições de oferecer recursos para estruturar essa rotina. Nós estamos falando de comportamento. Quantas pessoas, a gente sabe que a pobreza, ela tem um impacto muito grande no processo de aprendizagem, tem relação com a alimentação, tem relação com a rotina, né? Todos os recursos que aquele indivíduo precisa ter acesso e ele não tem. Então, ele vai ter um esforço maior para subir, para ter uma escalada, para consolidar, por exemplo, o processo de aprendizagem dele. Vamos imaginar as pessoas que não têm condições de ter material escolar específico, que não recebem, né, por exemplo, do governo, né, do plano governamental, aquilo que é necessário para a sobrevivência dele. Mas a gente lembra também do tempo que a gente era criança. Vamos para a gente, vamos aqui pensar na gente. A gente tinha a hora de acordar, a hora do almoço, a hora do lanche, a hora do banho. Era uma ordem. A gente precisa estabelecer essa ordem, porque isso é previsibilidade no nosso cérebro. Olha, as rotinas estão associadas a resultados positivos de desenvolvimento em crianças, abrangendo habilidades cognitivas, de autorregulação, socioemocionais, acadêmicas, saúde mental e física em geral. Nós falamos de todos os aspectos. Sim. Sabe? Os aspectos, quando a gente pensa nos fatores socioeconômicos em desvantagem, uma rotina bem estruturada, ela entra como uma âncora emocional. Por quê? Porque eu tenho previsão daquilo que vai acontecer comigo e do que eu vou precisar fazer ao longo do dia. Vamos sair do ambiente educacional e vamos para a nossa vida. Quando nós organizamos a nossa rotina, nós temos um mapa disso no nosso cérebro e nós conseguimos avaliar todas as etapas, por exemplo, do nosso dia a dia. O que eu vou fazer de manhã, quais são as atividades que eu tenho, até o horário do almoço, depois do almoço o que eu faço. Isso é extremamente essencial para o processo de aprendizagem. Então, por que eu trouxe isso hoje para a gente, pensando no início, de fato, né, das atividades escolares, passado todo esse período de ruptura que nós tivemos com os feriados, né, e esse período de recesso? É estruturar essa rotina, é a criança dormir bem. Quando a gente pensa em dormir bem, Vanusa, eu não estou falando de horas de sono. Não é que a sua criança tenha que dormir de 7 da noite às 7 da manhã. É que você tem que estabelecer o horário específico na rotina do sono. Você falou uma verdade, eu vou pedir aí um ponto. Algo tem que ser falado, algo tem que ser esclarecido e você está esclarecendo perfeitamente bem. Carnaval passou. Tem gente que acha que não. Tem gente que acha que tem que continuar com aquela rotina, com a mesma rotina. Aí é a hora que entra o que a gente estava agora há pouco falando e conversando aqui com uma jovem. Os limites. E esses limites, me desculpa, Andréia, vou ser muito sincera, uma boa parte da família não está conseguindo colocar os limites e está deixando o barco, sabe, seguir. Olha o que você fala de comportamento, você fala de autorregulação, você fala desse contato. Tem gente que está deixando a coisa aí, não está percebendo o grande problema a curto prazo. Você não vê isso, não? Na verdade, é a sensação de que eu tenho tempo para frente. Né? Não, eu vou me organizar, vou deixar para observar o desenvolvimento da aprendizagem do meu filho, da minha filha, lá no primeiro plantão.
Quando a gente pensa em desenvolvimento de habilidades, eu nem vou falar do currículo escolar, a gente pensa no desenvolvimento dessas habilidades metacognitivas, que são habilidades de autorregulação emocional. Uma rotina bem estruturada desenvolve a atenção de maneira mais plena. A atenção, ela é um dos principais pilares para a gente aprender. Porque se eu tenho atenção, o que é a atenção? É o filtro naquilo que eu preciso atender, ou seja, é o meu foco. A criança precisa ser motivada para desenvolver a atenção. Eu preciso estabelecer com elas combinados, eu preciso utilizar estratégias de aprendizagem diferenciadas, multissensoriais, para que eu consiga engajar essa criança. Quais seriam as dicas? O indivíduo adulto, ele já tem essa motivação intrínseca, ou seja, ele já sabe o significado daquilo que ele precisa aprender. A gente precisa de estratégia para aprender durante toda a vida? Precisa, mas quando a gente já tem uma consciência relacionada ao nosso processo de aprendizagem, a gente já tem uma motivação intrínseca guardada ali. O que é a motivação intrínseca? É aquilo que eu dou significado, que eu não preciso de ninguém me dizendo como eu devo fazer. Eu sei que eu preciso estudar, eu sei que naquele horário eu vou fazer determinada coisa, então eu vou lá e faço. Aqui a gente está falando de disciplina também. E a gente tem o que tem de mãe e de pai agora dizendo, meu Deus, me dá um sinal. Porque as dicas são importantes, né? Vamos pensar nos pilares para uma aprendizagem eficiente, né? Vamos pensar no sono, numa rotina bem estruturada, num ambiente organizado e na alimentação. Vamos focar nesses 4 itens que nós estamos conversando aqui e podem ter certeza que nós vamos ter um indivíduo com uma atenção mais voltada para aquilo que ele precisa fazer, uma criança mais tranquila também, um ambiente organizado, com uma rotina estruturada, com a higiene do sono bem estabelecida e uma alimentação bem estruturada. A gente sabe que existem dificuldades no meio do caminho, né? Tem aquele dia que você vai precisar ser mais flexível com relação ao horário, um dia que você vai sair, a sua criança vai dormir mais tarde do que o horário habitual, mas aí eu vou enfatizar, do que o horário habitual, ou seja, não é rotina, é exceção. Muito bom. E aí a gente lembra, quando você fala de alimentação, eu vou ser bem sincera, eu passei muitos anos trabalhando em Timon e fazendo um trabalho nas escolas. E quando a gente fala de livros, quando a gente fala de alimentação, isso me chama atenção porque crianças que não têm essa condição, né, financeira. Às vezes a gente se prende muito à questão dos melhores livros, né, da melhor alimentação. O que é a melhor alimentação? Muitas vezes você tem a melhor alimentação e você joga fora. Muitas vezes você não valoriza a melhor alimentação. Ao contrário, muitas vezes você acha que levar uma alimentação que não vai trazer nenhum nutriente para o teu filho é o melhor a se fazer. Talvez você esteja criando manias dentro de casa. Sim. E que vai adoecer teu filho. Essa questão dos livros. Quantos livros eu dou? Quantas escolas hoje usam livros e ajudam essas crianças na leitura, no aprendizado? E são escolas públicas. A gente poderia dizer, nossa, porque todo ano as escolas particulares têm livros e livros e livros e muitas vezes a criança não chega nem na metade do livro. E às vezes isso me preocupa. Então, assim, o que você está falando é muito interessante. A possibilidade de você transformar, de você ajudar as pessoas, de você se ajudar, de você ter um filho melhor na hora de aprender, sem precisar cobrar tanto. E, Andréia, para você hoje falar tão precisamente sobre esse assunto, eu tenho certeza absoluta que você está analisando todos os pontos, que você está observando e existe algo chamando SOS na educação. E o principal é a nossa rotina como um todo, da sociedade como um todo. Nós estamos num ritmo muito frenético, é por isso que nós estamos discutindo e correndo com a saúde mental, porque nós começamos a subestimar, por exemplo, a capacidade do nosso cérebro de focar em determinadas coisas num prazo de tempo específico para apreensão. Então, toda essa ansiedade, toda essa vontade de consumir muito de tudo, toda essa falta de tempo, nos adoece. Pode até ser que você consiga ali, por um período, se organizar dessa forma, mas não é de maneira constante. E nem a mente aguenta. Não, a mente precisa de tempo para descansar. O sono
é um pilar essencial para a consolidação da memória. O que é a consolidação da memória? É o que você guarda de informação a respeito do conhecimento que você teve acesso. Eu estou bem aqui conversando com a Vanusa vai me falar de uma situação que me ocorreu na infância. Isso está guardado na minha memória. Eu vou resgatar. Vamos falar dos aspectos técnicos. Eu preciso te orientar a fazer uma produção textual, por exemplo. Eu vou te trazer estratégias que eu aprendi nas minhas etapas de aprendizagem até consolidar. A gente precisa do sono, de um sono revigorante, sabe? Quando você tem alguém que está tratando transtorno de aprendizagem, essa pessoa utiliza ou transtorno de ansiedade, essa pessoa está com dificuldade para dormir e utiliza medicação. A medicação vai ajudar essa pessoa a dormir, mas a quantidade de sono dela não vai garantir que ela acorde bem. Então, o sono é qualidade, não quantidade. Muito bom. André, você falou tudo e eu tenho certeza que precisamos dar continuidade a essa conversa. Sim. Incentivar ainda mais. Sim. Muito obrigada por você estar aqui no programa. Eu que agradeço a vocês. Muito obrigada. E assim, gente, vamos colocar a última que tem aí o QR Code também. O Instituto Pronto. Córtex e o meu Instagram. Lá você tem acesso ao meu contato, ao meu WhatsApp e a gente pode conversar. Pronto, você pode nos encontrar de verdade nos dois Instagrams que aí estão. Aponta a câmera do seu celular e não perca tempo. Andréia Kiss. Maravilhosa, você sempre arrasa.